são assim tão explicados diretamente no texto, alguns exigem um pouquinho mais de interpretação. Então, as cartas também, elas foram 7, elas foram escritas a 7 igrejas. Elas abrangem a era cristã em 7 fases distintas. Inicialmente, talvez se pensasse que as cartas eram só recomendações para a igreja naquele tempo. Então, leva essas cartas, elas passam pelas 7 igrejas, no tempo de João, ali perto do ano 100, logo após a escrita do Apocalipse, e essa mensagem se encerraria ali. Mas ao longo do tempo foi-se analisando e estudando a profecia, foi-se vendo que, na verdade, as 7 igrejas se referem, então, a 7 fases distintas do cristianismo, e existem períodos proféticos. Cada igreja está associada a um período da igreja cristã. Ao longo do tempo, várias interpretações foram dadas para esses períodos, e a gente está analisando aqui as mais modernas, inclusive à luz do Espírito de profecia, que também ajuda a interpretar um pouco quais são os períodos específicos. Além disso, tem 7 cartas para igrejas, tem os selos, 7 selos, tem 7 trombetas, e inicialmente os primeiros intérpretes às vezes se deixavam acreditar que esses períodos seriam consecutivos. Então havia um período para 7 igrejas, após esse período havia um período para os 7 selos, e após o período dos 7 selos havia um período para as 7 trombetas, e depois das 7 pragas, e foi se descobrindo, com a ajuda profética, claro, que essas séries elas são repetitivas, elas estão ligadas uma série na outra, não são períodos distintos, mas sim um período das 7 cartas que está associado ao mesmo período dos 7 selos, as trombetas, as pragas, todos os períodos eles são séries repetitivas. Além disso, essa profecia, esses períodos proféticos, eles não são estritamente temporais. O que isso significa? Essa é a linguagem usada pelo comentário adventista, não são estritamente temporais. Isso significa que há um período associado a cada uma das igrejas, mas esse período não tem uma data firme, como os 1260 anos. Esses são, de fato, literalmente 1260 anos. Então, essas linguagens são estritamente temporais. As 7 igrejas são associadas a períodos da igreja, mas há um pouco de nebulosidade entre o momento que sai de uma igreja para a próxima. Porque se você está falando da igreja cristã ao longo do tempo, a característica da igreja cristã não pode mudar do dia para a noite. A gente vai ver que há uma pequena exceção em Esmirna, justamente hoje. Mas, em geral, a característica da igreja não muda do dia para a noite. E há uma outra exceção também, como um grande desapontamento, que também mudou a característica de um dia para o outro. Mas, em geral, há um pouco de nebulosidade entre qual exatamente o ano onde passa de uma igreja para outra, mas sim aproximadamente cerca de aqui até tanto. Bom, todas as cartas elas têm uma certa estrutura. E quando a gente estuda a profecia, se há uma estrutura, essa estrutura tem que significar alguma coisa. Então, qual que é a estrutura das cartas às igrejas? Primeiramente, sempre há uma apresentação de Cristo. Então, Cristo se apresenta da seguinte forma: estas coisas diz. E aí vem uma descrição de Cristo. Então, há 7 descrições diferentes de Cristo, todas elas trazendo características importantes de Cristo, importantes para aquela igreja, para aquele período, e para a nossa igreja e o nosso período também. Depois da apresentação de Cristo, as cartas seguem com um elogio. Via de regra, após a apresentação de Cristo, vem: conheço, e aí conheço as tuas obras, conheço a tua riqueza, a tua pobreza, mas é rico, conheço algo elogioso. Com 2 exceções. Na carta a Sardes, o conheço é uma crítica, não um elogio, então inverte a ordem. E a carta a Laodiceia, o conheço também é uma crítica, mas está destacado ali porque na carta a Laodiceia não há elogio, só há repreensão. Sardes inverte a ordem, primeiro a repreensão, depois o elogio. Via de regra, após o elogio há uma repreensão. Então, conheço o que você tem de bom, a seguir, tenho, porém, contra ti. E aí, o que a mensagem, que aquela igreja, aquele período da era cristã, fez de errado. Essa parte é muito importante para nós, porque, é claro, a gente não pode repetir os erros dos outros períodos, a gente tem que entender aquele que fala para nós
uma recomendação, mas não tem repreensão, não fala de coisas erradas em Esmirna. A carta a Filadélfia também só possui elogio. A carta a Sardes inverte, né? Então primeiro vem o elogio, aí depois, primeiro vem a repreensão, depois o elogio. E a carta a Laodiceia só tem repreensão, então não vem depois do elogio, vem logo depois da transformação. E por fim, há sempre uma recompensa. E a recompensa da forma ao vencedor, e aí uma promessa de Cristo. Essas promessas são para aquela igreja, mas também para nós. Então, todas as promessas de Cristo se cumprem se nós formos vencedores na nossa igreja atual. No fim dos tempos, nós recebemos todas essas promessas. Essa parte também é muito importante. Certo? A gente tem aqui a rota das igrejas, né? Apocalipse foi escrito em Patmos, e depois, né, a rota segue. A primeira carta para Efésios, depois para Esmirna, para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então já passamos pelo Éfeso, hoje vamos para Esmirna. É importante observar que todas essas igrejas, elas ficam na região da Ásia Menor. Isso vai ter um papel talvez relevante para a explicação, mas elas ficavam razoavelmente longe de Roma ocidental. De Roma, propriamente, mas elas ficavam na parte oriental do Império Romano, depois de Constantinopla. Isso tem alguma relevância também. Certo? Nos dias de hoje, Esmirna fica na região que hoje é Turquia, e a cidade se chama Izmir, porque o nome foi transformado para o árabe. A gente às vezes adota palavras de outras línguas, a gente transforma em português. Quando Esmirna se tornou uma cidade árabe, o nome mudou para Ishmir, ou Izmir. Uma cidade bonita, né? E ela teve alguns percalços ao longo da sua história. Ela foi destruída, ela passou por terremotos, ela passou por incêndios, ela passou por invasões. Ela foi uma cidade que sofreu bastante ao longo da sua história. Só não era cristã, eu aqui algumas invasões, né? Ela foi conquistada e saqueada, destruída, roubada pelos godos, pelos mongóis, pelos seljúcidas, depois pelos cruzados. Ela já estava tomada, né, pelo Império Otomano, foi tomada pelos cruzados e por fim pelos quemalistas. Essa foi a última vez que houve uma conquista de Esmirna durante a era cristã, porque quando Kemal Pasha subiu ao poder na Turquia, ele expulsou os cristãos da Turquia, inclusive através de possivelmente, né, um dos primeiros genocídios modernos da história. E hoje é uma cidade onde há novamente muita perseguição aos cristãos, como toda a Turquia. Mas apesar de toda essa dificuldade, ela se tornou uma cidade rica e populosa, importante na sua região. Durante toda a era cristã, ela sempre foi uma cidade-chave para a região da Ásia Menor, e é uma cidade onde havia, até a ascensão dos quemalistas na Turquia, havia quase 80% da população cristã, em uma região predominantemente islâmica. Então, foi uma cidade que se manteve firmemente cristã até uma perseguição ali que foi realmente. Hoje a população cristã diminuiu muito, porque ela é proibida, voltamos basicamente aos tempos de Roma. Né? A gente tem aqui algumas ruínas históricas, né? Ruínas da cidade antiga de Esmirna. Esmirna foi uma cidade onde os cristãos de Esmirna sofreram uma perseguição muito, muito grande, muito pior do que qualquer outra na região durante o Império Romano. Esmirna foi uma cidade que foi muito agraciada pelo Império Romano. Né? Roma, por ela ser uma cidade-chave para o comércio, um porto-chave, ela recebeu muitas obras do Império Romano. Então havia uma infraestrutura romana muito grande, logo uma cidade que em sua maioria era fiel a Roma. As cidades da Ásia Menor eram menos fiéis a Roma, em geral, porque você vai se afastando de Roma, né? Você vai se afastando do centro de poder, onde ficava o imperador, a lealdade ia diminuindo. Né? Mas Esmirna é um caso à parte. Havia uma população muito fiel a Roma, porque, claro, dependia do comércio e recebeu, né, muitas benesses do Império Romano. A perseguição ali, ela envolvia violência física, prisões, proibição de fazer comércio, confisco de propriedades, e isso não era só em Esmirna.
Roma. E é curioso que a perseguição romana, ela tinha método, porque Roma foi um império que se preocupou em não aculturar os povos conquistados, ou seja, conquistava um povo, você pode manter sua cultura, você pode manter sua religião, não tem problema nenhum. Só tem um porém, você tem que jurar lealdade ao seu senhor César. O que criou um problema com a população cristã, porque os cristãos só podem jurar lealdade a um senhor. É uma história que se repetiu na Babilônia, em Daniel, né? Com Roma houve o mesmo problema. César queria ser o senhor, então você se ajoelha, jura lealdade, pode continuar com a tua religião, pode continuar com a tua cultura, não tem problema. Mas para nós cristãos, isso já não é possível. Então isso levou Roma a perseguir os cristãos. E o método era muito simples. Alguém era acusado de ser cristão, você não precisava fazer muita coisa, trazia ele perante um juiz, um governador romano, e mandava se ajoelhar e jurar lealdade a César. Todos os outros povos faziam isso, não tinha problema nenhum. Os cristãos se recusavam, obviamente. E com isso eles eram acusados de traição e sofriam todas essas penas associadas à traição do império. Aqui tem uma outra ruína histórica, né, da Ágora, essa reconstruída com auxílio computacional, porque esse canal aqui hoje não tem mais água, né, mas aí dá uma amostra de como era quando os aquedutos romanos funcionavam para trazer água à água. Bom, a gente vê que várias calúnias circulavam em Roma. Então, os romanos eles tinham medo dos cristãos por dois motivos. O primeiro, porque eles se rebelavam à vista dos romanos contra César. Mas havia um outro motivo também. Muitas calúnias, muitas mentiras sobre os cristãos circulavam. Por exemplo, circulava uma mentira, como os cristãos faziam a Santa Ceia, e aí eles comiam um pão que representa Cristo, se falava pelo império que os cristãos eram canibais, comiam carne de gente, literalmente. E essas calúnias elas eram apoiadas por judeus não convertidos, o que piora ainda a situação. Né? Uma pessoa que está ali, que tem uma fé semelhante, poderia ter se convertido e continuado. Né? Ele foi até metade do caminho e não aceitou a vida de Cristo. Então conhece metade do nosso livro, ou até, para contar o número de palavras, é mais da metade do nosso livro sagrado. Mas não se converteu, continuou só com o Antigo Testamento. E ele, conhecendo isso, ainda apoiava mentiras e calúnias a respeito dos cristãos, o que tornava a situação ainda mais complicada. Por exemplo, Policarpo, que foi um dos discípulos de João. Né? João escreveu o Apocalipse, escreveu as 7 cartas. Policarpo foi discípulo de João e bispo de Esmirna, em particular. E ele foi queimado vivo em 155. Bom, a gente vai agora, dada essa contextualização, ir para a carta propriamente. Então, peço que vocês abram suas Bíblias em Apocalipse 2, 8. Se você não achou ainda o livro de Apocalipse, é o último. Também aprendemos isso, aprendemos na semana passada. Foi o último livro que foi colocado na Bíblia, então ele fica para o final, não faz sentido, né? Porque ele também fala do final dos tempos. Então, Apocalipse 2:8, todo mundo encontrou? Se alguém quiser fazer a leitura. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico.
é o primeiro e o último. Isso é curioso porque o primeiro e o último é uma característica que não é inovadora do Apocalipse. É uma característica que já era dada antes, mas ela era associada no Antigo Testamento ao Deus Pai. Então havia essa ideia de que o Deus Pai era atemporal, o primeiro e o último. E aqui a gente vê a mesma característica se referindo a Cristo. Então, tanto o Pai quanto o Filho são atemporais. Então, a inovação aqui no Apocalipse é que essa característica ela é do Filho também, de Cristo também. João também vai falar a mesma coisa no seu Evangelho, Evangelho segundo João, diz que no princípio era o Verbo. Então, a gente vê que João tinha essa preocupação de mostrar a atemporalidade de Cristo, tanto na carta do Apocalipse, essa revelada a ele, quanto no Evangelho de João. E a segunda característica de Cristo fornecida aqui, ele venceu a morte, esteve morto e tornou a viver. Isso é particularmente importante para Esmirna, para o período profético de Esmirna, porque foi uma igreja que sofreu muito. Então as pessoas estavam em sofrimento, morrendo, muitas delas. Estima-se que no período da qual Esmirna se refere, o período profético, que vai aproximadamente do ano 100, então o início é um pouco nebuloso, o final que é um pouco mais marcado, a gente vai ver isso no texto também. Mas começa aproximadamente no ano 100 e termina no ano de 313. Nesse período havia uma perseguição muito grande aos cristãos e essa perseguição levava a muitas e muitas mortes. No finalzinho ali, havia cerca de 30 a 35 mil mortes por ano de cristãos simplesmente por se recusarem a abandonar sua fé. Então, essa característica de que Cristo venceu a morte era particularmente importante. É importante para nós, mas era particularmente importante para esse período também, porque trazia uma esperança. Vocês estão sofrendo, mas Cristo venceu a morte. Então, o primeiro e o último esteve morto e tornou a viver. E a gente segue com um elogio, como nós vimos: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Apocalipse 2:9, o Tiago leu, a gente tem o elogio. E é um elogio que parece meio duro, né? Porque assim, o elogio é: você só se dá mal. A tribulação aqui de que fala Apocalipse 2:9 é a perseguição por Roma. Então a tribulação pela qual Esmirna passou, pela qual a igreja cristã passou do ano 100 até o ano 313, foi a perseguição por Roma. Mas, além disso, o texto também fala: conheço a tua pobreza, mas és rico. A gente vê aqui um antagonismo entre pobreza e riqueza. E aqui é particularmente interessante porque a gente pode pegar em Tiago 2:5, em Tiago 2:5, um pouquinho para trás ali. Tiago também está pertinho de Apocalipse. Se alguém encontrar e quiser se voluntariar. Não escolheu Deus os que para não são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos teus.
algo muito grande. Então esse é o principal elogio que ocorre aqui, né? E o verso continua com mostrando aqui que quem acusava os cristãos também eram os judeus. Então, quando o texto fala aqui que os que se professam judeus, mas não o são, né? Então tem um paralelo aqui, quando Cristo fala, se vocês fossem descendentes de Abraão, agiriam como Abraão. Então são aqueles judeus que não se converteram. Os judeus que não se converteram são chamados aqui de sinagoga de Satanás. Sinagoga era o local mais importante para os judeus, era onde eles se reuniam. Se eles se transformaram em sinagoga de Satanás, Satanás, né, que significa o inimigo, mas um outro nome para Satanás, que é diabo, significa o acusador. Então, sinagoga de Satanás, aqui é porque a parte mais importante da vida desses judeus não convertidos passou a ser acusar os cristãos. Em vez de adorar a Deus, seguir a sua vida, possivelmente, né, idealmente, se converter ao cristianismo, eles passaram a ser acusadores dos cristãos. Então, a parte mais importante da vida deles, a sinagoga, foi tomada por Satanás, se transformou em acusação. A gente segue depois para uma recomendação. As outras cartas teriam aqui uma repreensão, mas em Esdras não tem uma repreensão. Ela segue para uma recomendação, né, em Apocalipse 2:10. Então, já leu faz um tempinho. Se alguém tiver aqui o texto em mãos e quiser se voluntariar para nos lembrar aqui do texto. Recomendação. Né? Veja que não há nada sendo criticado, apenas uma recomendação. Não temas, é a primeira coisa, não temas, né, pelas coisas que tem de sofrer. Então aqui há, né, um aviso, está ruim, mas calma, que pior. Né? Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós. A perseguição aos cristãos, ela cresceu muito entre os séculos 2 e 3, né, dos anos 100 a 200, século 2, né, dos 200 a 300, século 3, e o início do século 3 foi particularmente, do século 4 foi particularmente cruel. Então há um aviso aqui, começou a igreja de Esmirna, ano aproximadamente 100, a coisa está ruim, mas vai piorar, mas não temas, né? Não temas, Deus está contigo, Cristo está contigo, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. O imperador Décio, em 250, decretou a supressão universal do cristianismo. Então, antes disso, o método era o que eu tinha falado para vocês. Leva o cristão à frente de um juiz, de um governador, até do imperador, se fosse mais próximo de Roma, jura lealdade a César, não, você é um traidor. A partir de 250, a partir do decreto do imperador Décio, não precisava mais disso. O fato de você ser cristão era suficiente. Você já era traidor por ser cristão. Então a perseguição aqui foi se acirrando, piorando. E a gente vê aqui o primeiro momento em que há uma citação de tempo na carta. Né? Então, terás tribulação de 10 dias. A gente sabe que em tempo profético, um dia se refere a um ano. Então esse período de 10 dias, em tempo profético, no tempo real, é 10 anos. E durante muito tempo se procurou quais seriam esses 10 anos, e hoje, se acredita, praticamente certeza, de que os anos foram
dano da segunda morte, todos ressuscitarão. Se a gente, como vencedores, não sofreremos dano da segunda morte, o que isso significa? A promessa é de vida eterna. E acho que essa é a maior promessa que pode ser feita. Todas as tribulações que a gente pode passar são limitadas, finitas. Porém, uma promessa de vida eterna na Nova Jerusalém, essa promessa, ela é infinita. Não há uma diferença completa entre o sofrimento que você passa com a recompensa que você recebe. Além disso, a gente tem um paralelo entre as cartas e os selos do Apocalipse. Se essa é a segunda carta, ela está em paralelo com o segundo selo. E no segundo selo, o que acontece? O cavaleiro vermelho vem para a terra. O cavaleiro vermelho, ou o cavalo vermelho, ele vem para induzir uma matança. Então, qual é o período profético do segundo selo? É o mesmo período profético da segunda igreja, de 100 a 313 depois de Cristo. Esse período no qual houve perseguição violenta da igreja. E também o vermelho, se o primeiro cavalo era branco e representava a pureza da fé no período até o ano 100, aproximadamente o ano 100, o segundo cavalo vermelho também pode representar uma corrupção da fé. Porque a gente viu, não da fé cristã, porque a igreja não é repreendida, mas na fé judaica. Essa se corrompeu e se voltou contra os cristãos no período de Esmirna. Então, o cavalo puro, branco, o segundo cavalo, não é mais tão puro. Depois fica pior, né? Porque o cavalo não vai ficar preto, esse é o mais corrompido de todos, mas isso fica para a próxima carta. Então, a carta é de Esmirna e o segundo selo, eles estão ligados, intimamente eles falam da mesma coisa no mesmo período. Então, é uma série repetitiva, ela se repete, fala sobre a mesma coisa. E por fim, a gente pode analisar quais lições que a gente tem com esta carta. Lições para a igreja de Esmirna, para o período de Esmirna e para nós. A primeira lição é que Jesus assegura a vitória sobre a morte. Ele é o primeiro e o último. E além disso, ele esteve morto e voltou a viver. Ele também nos dá a coroa que é vida e nos garante que não sofreremos dano nenhum da segunda morte. Então há uma repetição aqui desse tema várias vezes, né? Várias partes da carta nos falam a vitória sobre a morte. Então, essa é a primeira lição, talvez a mais importante. Além disso, Jesus conhece a nossa tribulação. Isso também é falado na carta. Conheço a tua tribulação. Ele conhece as dificuldades pelas quais a gente passa. E se você acha que a dificuldade pelas quais os cristãos passaram diminuiu, você acha que o número de 30 a 35 mil mortos por ano é alarmante? Tem uma má notícia para você. Porque hoje a gente pode dar graças ao Senhor, porque vivemos em um local onde podemos nos reunir aqui e falar sobre a carta, e falar sobre o sofrimento dos cristãos nesse período. Mas em muitos lugares do mundo não é assim. Estima-se que hoje 200 mil cristãos são mortos por ano por não abandonarem a sua fé. Principalmente nos países como a Turquia, de maioria islâmica, onde há perseguição aos cristãos até os dias de hoje. Então, se naquele tempo, em 10 anos morreram 300 mil cristãos, hoje, em 1 ano e meio, ocorre a mesma coisa. A coisa não melhorou muito. O que também vai ao encontro das profecias, porque os tempos hão de piorar, o sofrimento há de piorar, antes de haver a volta de Cristo. Além disso, Cristo conhece o nosso real valor, tá? Porque a carta fala: conheço a tua pobreza, mas és rico. Cristo conhece o nosso real valor. Ele nos dá dons, né? Através do Espírito Santo, ele nos dá dons para que a gente possa fazer a obra dele. Ele conhece o que a gente pode fazer de bom, ele conhece o nosso coração e o nosso valor. Então não é pelo dinheiro que você tem, não é pela posição que você ocupa. Cristo conhece o seu valor.
sei se eu não morreria de medo também. De pensar aqui, hoje, na minha situação, eu fico arrepiado. Mas o que a carta diz? Não temas.